Olá, 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 como vai? Tudo bem? Estamos de volta, agora ainda, né? Cena 8, Atos 4, 23 a 31, ABC e o Luiz. E vamos aqui para nossa tela de exercício, né? O personagem 3 aparece 6 vezes, né? Tanto a igreja quanto Jesus. E a gente já destacou aqui, né? Trouxemos para cá o personagem. Trouxemos os textos em que ele aparece, já adiantamos tudo isso. E agora vamos trabalhar com esse personagem, que é os irmãos ou a igreja. Eu preferi deixar a igreja, tá? É a mesma coisa, é para quem o Tiago estava escrevendo. Ele estava escrevendo para uma igreja, para uma comunidade. Então, a igreja aparece no verso 23, certo? Logo no início. Então, vamos ver. Uma vez soltos, procuraram os irmãos. Então, quem é que procurou os irmãos? Foram os apóstolos. Então, a igreja foi procurada pelos apóstolos imediatamente ao serem soltos. Primeiro eu vou fazer outra coisa, ó. A igreja era a comunidade dos irmãos. Ela foi, agora fica melhor, tá? Ficou melhor assim. Ela foi procurada pelos apóstolos imediatamente ao serem soltos. Eles lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Então, a ênfase aqui da verdade é na procura, né? Os apóstolos, primeira coisa que eles fizeram é procurar a igreja. Eles foram presos, foram soltos. O que eles fizeram? Procuraram a igreja. Então, eu e você aprendemos que a igreja é um refúgio a ser procurado pelos perseguidos, pelas autoridades, pelas autoridades. Ponto. É a igreja que eles devem contar tudo o que se passa, tudo o que se passa, tudo o que se passar. Pronto, pronto, tá aqui a lição que a gente aprende com a igreja. A igreja é um refúgio para aquelas pessoas que são perseguidas. Então, se a liderança da igreja persegue alguém que se desponta sendo usado por Deus, quem protege essa pessoa, o lugar de refúgio dessa pessoa é o corpo de Cristo, é a igreja. É o que a gente aprende aqui com o verso 23, certo? Vamos seguir então? Próxima verdade, verso 25 agora. Aliás, eu não demarquei aqui, né? Vou demarcar aqui a igreja, né? Todas maiúsculas e negrito. Pronto. Procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Vamos aqui. Que disseste por intermédio do teu santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez
anunciaram a palavra de Deus. Pronto. Já demarquei, agora eu posso voltar às verdades, né? Pronto, demarquei onde eles apareceram, né? Então vamos lá. A igreja orou e na sua oração disseram a Deus. E na sua oração lembraram a Deus o que ele disse por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, seu pai. Servo de Deus. Porque se enfurecerão os gentios e os povos imaginarão coisas vãs. Eu acho que o 26 é pertinente aqui, tá, pessoal? Porque é uma continuação. 25 e 26. Então eu vou pegar aqui a minha Bíblia e vou trazer o 26 para cá, porque é uma continuação, né? Pronto. Pronto. É, levantar coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades juntaram-se. É o que a igreja está dizendo para Deus na oração. A igreja está lembrando a Deus que Deus já havia dito isso, né? Essa é toda a questão aqui. A igreja lembrando a Deus. Então, eu e você aprendemos que eu acho melhor fazer uma mudança aqui, ó. Nós, como igreja, devemos orar a Deus, lembrando das suas promessas. Lembrando das suas promessas e do que ele já nos disse por meio da sua palavra. Tá, então peraí. Eu vou pegar esse início aqui, eu e você aprendemos que nós, como igreja, e vou colocar aqui também. Eu e você aprendemos que nós, como igreja, somos o refúgio a ser procurado pelos perseguidos pelas autoridades. Pronto. E aí eu vou usar essa mesma formatação em todos. Então, agora voltamos. A segunda lição nos ensina que, como igreja, nós devemos orar a Deus lembrando do que Deus já disse. Então, orar a palavra, Senhor, o Senhor disse. Então, em nome do que o Senhor disse, faça isso por nós. Por exemplo, em relação ao tema aqui geral de tudo que a gente está vendo. Senhor, o Senhor disse que em nome de Jesus o Senhor faria proezas extraordinárias. Eu estou aqui. Em nome de Jesus, realiza esse milagre. Então, é essa a ideia defendida aqui no verso 20, os versos 25 e 26. Quando eles vão orar, eles usam a palavra. Então, nas nossas orações, nós devemos e podemos usar também o que Deus já disse. Verso 29 agora, hein, pessoal? Vamos lá, verso 29. Concede aos teus servos. A igreja orou e disse ao Senhor: olha para as
ameaças deles e concede aos seus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Então vamos lá, vamos pegar aqui, vamos trazer para cá. Vou pegar aquele pedacinho, né? Eu e você aprendemos que nós, como igreja, devemos orar, dizendo e reconhecendo Deus como nosso Senhor. E então apresentar a Ele as ameaças que recebemos como seus servos, Também devemos pedir que nos capacite a anunciar com toda coragem a sua palavra. Pronto. Olha que lição. Olha que lição maravilhosa, pessoal. Eu e você devemos apresentar a Deus as nossas perseguições e os nossos perseguidores. Apresentar a Deus. Deus julga, Deus decide o que fazer, certo? Com eles. E ao mesmo tempo em que apresentamos eles para Deus, devemos pedir que nos dê mais coragem de continuar fazendo. Então, uma vez sendo perseguidos, a gente não para, não. A gente continua em frente, a gente continua fazendo. Eu preciso de intrepidez, eu preciso de anunciar com clareza, eu preciso de mais coragem. E Deus pode dar isso, eu devo pedir isso para Deus. É a terceira lição que a gente aprende aqui, com o verso 29, olhando para esse terceiro personagem, que é a igreja. Então vamos para a última lição, né? Verso 31. A igreja tendo orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo quando anunciavam. Então já está no passado, está tudo prontinho, quase não precisei fazer alteração nenhuma. E agora vamos copiar aquele pedacinho que a gente já gostou. Eu e você aprendemos que nós, como igreja, devemos orar juntos. É a igreja orando, né? Devemos orar e crer e esperar pelo sobrenatural. Pelo sobrenatural de Deus. Para que possamos ser cheios do Espírito Santo, para então, com toda coragem, anunciarmos a Bíblia. A Bíblia. A Bíblia sagrada. Vou anunciar a Bíblia, né? Que é a palavra de Deus. Não vou botar esse sagrado, vou deixar só assim mesmo. Maravilha. Terminamos a quarta lição. E o que nós aprendemos aqui é que em nossas reuniões nós devemos crer e esperar pelo sobrenatural. Nós devemos acreditar que Deus de fato pode se manifestar. É um exemplo, a igreja está dando exemplo. Eles estavam lá orando
E, e Deus se manifestou. Isso não é incomum na Bíblia. Salomão terminou de orar e a glória de Deus encheu o templo. Se aconteceu com eles no Novo e no Velho Testamento, por que, que não poderia acontecer com a gente? Porque nós não cremos. Eu sempre bato na tecla. Nós não esperamos que aconteça nada. Nós temos medo do sobrenatural. Essa é a verdade. Então, devemos crer e esperar manifestações de Deus. Devemos buscar ser cheios do Espírito Santo. O Espírito já havia descido sobre eles. Atos 2, lá o início, o Espírito desceu sobre eles. Mas eles estão aqui orando e buscando a Deus. A igreja agora. Agora é a igreja, não é mais só os apóstolos. Estão orando e buscando ao Senhor. Então eles foram cheios do Espírito Santo e cheios de coragem, de intrepidez por esse revestimento especial do Espírito. Eles anunciaram a palavra do Senhor. Então nós devemos crer nisso e buscar isso como igreja. E se fizermos, seremos abençoados poderosamente por Deus. Então terminamos, vamos agora para a nossa conclusão, lembrando que nossa conclusão é sempre muito simples. Nós vamos pegar todas as lições que nós tivemos, são 4, vamos copiar, Ctrl+C para todas elas. Copiei todas elas, vou trazer elas todas para cá, certo? Vamos colar todas elas. Tirar esse formato, né? Porque esse formato eu não preciso aqui. Aí eu tiro esse nós aprendemos que. Não, aliás, eu e você aprendemos que. Vou deixar só a igreja, vou deixar só o nós, né? De uma vez. Isto. Aqui é maiúsculo, né? Pronto. É isso aqui, eu só preciso do formato. Apago. Então tá. Nós, como igreja, somos refúgio a ser procurado pelos perseguidos. É a ênfase que está dando aqui. Nós, como igreja, devemos orar a Deus lembrando suas promessas. Mais uma ênfase. Nós, como igreja, devemos orar dizendo e reconhecendo Deus como nosso Senhor e então apresentar a Ele as ameaças. Aqui. Nós, como igreja, devemos orar e crer e esperar o sobrenatural de Deus, inclusive o sobrenatural de ser cheio do Espírito Santo. Então, vamos lá. O que a igreja pode e deve esperar de Deus? Deixa eu ver, como igreja, somos um refúgio, devemos orar, devemos orar. Quase tudo tem a ver com o que a igreja é, o que a igreja é e deve fazer quando ora. Eu creio que assim está um bom tema, tá? Agora, para a gente confirmar o nosso tema, vamos pegar as lições todas e eu dou uma pausa sempre aqui para dizer, você já está fazendo só para aprender? Você já pode parar por aqui se quiser, porque aqui você já aprendeu tudo que tinha de aprender, Deus já falou poderosamente ao seu coração, eu creio nisso. Mas você quer avançar um pouco mais? Então traga todas as lições para cá, certo? Traga todas elas para cá. Vamos tirar essa formatação. Vou pegar isso aqui, que é um outro formato que eu quero usar aqui. E pronto. Não preciso mais do termo lição, tá? E agora eu vou fazer o resumo dessas lições. O que a igreja é e deve fazer quando ora? Então, ela é o refúgio Pronto, isso aqui eu uso na exposição. Então, ela é o refúgio
Eu vou resumir ainda mais, ó. Ela é o refúgio dos perseguidos pelas autoridades. Maravilha. Aí eu vou botar aqui embaixo. Vou copiar. Ctrl C, por quê? Porque aí posso apagar isso aqui, ó. Pronto. Ela deve orar a Deus lembrando suas promessas. Pronto, isso aqui eu vou usar depois. Ela deve orar a Deus, ela deve orar a Deus, orar a Deus. Vou deixar só até aqui, lembrando suas promessas. Ela deve, não é devemos, né? Porque agora eu estou tratando só com a igreja. Ela deve orar, dizendo e reconhecendo Deus como Senhor. Ela deve. Eu vou apagar isso aqui, eu uso na. Ela deve apresentar a ele as ameaças que recebe. Isso aqui eu posso apagar. E deve pedir coragem para anunciar. Pronto, até aqui. Essa ficou um pouquinho maior, mas dando mais sentido, né? Ela deve apresentar a Deus as ameaças que recebe e deve pedir coragem para anunciar. E por último, ela deve orar e crer. Ela deve orar e crer e esperar o sobrenatural. O sobrenatural de Deus. O resto eu deixo para disposição. Ela deve orar, crer e esperar o sobrenatural de Deus. Pronto. Beleza. O que a igreja é e deve fazer quando ora? Primeiro, ela é o refúgio dos perseguidos pelas autoridades. Segundo, ela deve orar a Deus, lembrando das suas promessas. Ela deve apresentar a Deus as ameaças que recebe. E ela deve orar e crer, ela deve orar, vou botar uma vírgula, crer e esperar o sobrenatural. Vou corrigir a última já. Deve orar, vírgula, crer e esperar o sobrenatural. Deve orar, vírgula, crer e esperar o sobrenatural. Pronto, corrigi tudo. Agora vamos àquele nosso 1 minuto. Deixa eu só ajustar aqui. Todos os temas estão aqui, né? Então vamos lá? Tudo em 1 minuto agora. A cena 8, capítulo 4, 23 a 31 de Atos, com o terceiro personagem, a igreja, nos ensina o que a igreja é e deve esperar quando ora. Verso 23, ela é o refúgio dos perseguidos pelas autoridades. Ela deve orar a Deus lembrando das suas promessas, versos 25 e 26. Ela deve apresentar a Deus as ameaças que recebe e pedir coragem para prosseguir, verso 29. E no 31, ela deve orar, crer e esperar o sobrenatural de Deus para sair corajosamente anunciando a palavra. Glória a Deus! O que a igreja é e deve esperar e deve fazer enquanto ora ou quando ora. Deus abençoe a sua vida. Nós ficamos por aqui e voltamos na próxima cena. Até mais.